Bom dia, pessoal. Vamos começar o sétimo programa Bate-Papo com Corretores de Imóveis, pelo canal Julius Channel. E esse programa, nós convidamos duas pessoas, dois colegas ilustres, integrantes da OAB do Estado do Rio, mais especificamente em Niterói. Nós vamos conversar sobre o tema venda de imóvel da pessoa casada, viúva ou em união estável. É um programa bem pragmático. Nós vamos conversar, bater um papo sobre esse tema, que é um tema importante, principalmente na venda do imóvel, porque todos nós sabemos, dependendo, evidentemente, do regime de casamento, se a pessoa for casada, o cônjuge tem que proceder à anuência e à concordância para a venda. Então, nós vamos escutar dois especialistas no assunto e trazer alguns casos concretos aqui para a gente discutir. Nesse programa também nós contamos com a presença da Isabela, que é também membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB daqui do Espírito Santo, que ela vai engrandecer também o nosso evento. Eu quero, antes de efetivamente começar, quero agradecer a presença de vocês, muito obrigado pela disponibilidade, e queria já disponibilizar um minuto e meio para cada um, para fazer as suas apresentações, e aí, depois disso, a gente efetivamente ingressa no assunto. Cristiane, eu queria que você fizesse as suas considerações preliminares, e depois eu passo a palavra para o Luiz Arechavala, e depois a Isabela, a gente começa o nosso programa. Fica à vontade, Cristiane. Obrigada, Giovano. Bom dia a todos. Primeiramente, agradeço aí o convite para participar desse programa, desse bate-papo, que eu acho que é um assunto muito pertinente e é muito importante essa relação mesmo, esse contato sempre entre corretor de imóveis e advogados, enfim, é sempre bom a gente estar trazendo assuntos aí pertinentes. Como o Giovano já falou, meu nome é Cristiane Gentil, eu sou advogada, especialista em direito das famílias e sucessões, e também atuo no direito imobiliário, né? Então são duas áreas aí que estão sempre em conexão. Eu sou membro da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da ABA, da Associação Brasileira de Advogados, aqui no Rio de Janeiro, e também da Comissão de Família da OAB de Niterói, né, que é a cidade do Rio de Janeiro, da onde eu falo. E é um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês, eu me coloco à disposição, a gente vai trazer aqui alguns assuntos pertinentes, alguns assuntos importantes, né? Eu e o doutor Arechavala já fizemos uma live na semana passada também de um tema fazendo conexão entre sucessões e imobiliário, então eu acho que vai ser um bate-papo bem legal e eu agradeço aí o convite. Ô Luiz, a palavra está com você. Bom dia a todos, bom dia Giovano, Isabela, Cristiane, agradecer mais uma vez o convite, é um prazer estar aqui. Por coincidência, realmente na semana passada, acho que foi até quinta-feira, né, Cristiane, a gente fez uma tratando desse assunto e é um assunto extremamente relevante. O direito é um só, né, as normas, o nosso sistema normativo é uno, a gente divide ele por questões de didática, de facilitação de entendimento. Então, está tudo conectado. O advogado, hoje em dia, que acha que entende só de uma área, ou que só quer olhar para uma área, ele acaba sendo incompleto, porque todos se permeiam. Então, é muito importante essa conexão de áreas. Apesar do momento que a gente vive, pelo menos o que eu observo é que está tendo um aumento enorme no fluxo de venda de imóveis, pelo menos a gente tem feito muitas assessorias, porque é uma oportunidade, né, já que os fundos de investimento estão paralisados, estão caindo, os imóveis estão num valor baixo, é o momento de investir, e então é o momento que está tendo muita separação também. Então, assim, são dois assuntos que estão aí na crista da onda, né? Então, acho que vai ter bastante assunto legal. Sempre comento também que é um prazer a gente poder parar essa rotina louca que a gente está vivendo, que a gente nunca imaginou que fosse viver, para poder bater papo sobre coisas que a gente gosta, de maneira leve, informativa.
Não é uma aula, não temos a menor pretensão de esgotar o assunto, mas vamos aqui trocar uma ideia e aprender juntos, né? Muito obrigado aí mais uma vez pelo convite. Sou Luiz Arechavala, advogado da OAB do Rio, da OAB de Niterói, membro da ABA também e do Ibradim. Ok, Luiz. Isabela, as suas Bom dia, bom dia, Luiz, Bom dia. Cristiane, Giovano. Mais uma vez estamos aqui para fazer um programa sensacional, um bate-papo. Como o Luiz acabou de introduzir, é um tema super importante, aumento no número de transações imobiliárias e, consequentemente, também as questões envolvendo direito de família, separações, regimes de casamento. E é um tema muito importante. Espero que a gente consiga desenvolver um bate-papo bem bacana. Cristiane, eu vou começar por você. Já foi escolhido, vou começar por você. Sim. Conta para a gente aí um pouquinho dos problemas que você tem enfrentado na venda de imóvel quando a pessoa é casada, ou a pessoa é viúva, ou mesmo em união estável. Muitas vezes a pessoa pensa que vive em união estável, ou a pessoa que vive com ele não precisa ter ciência de que está vendendo o imóvel e a pessoa adquiriu na constância da união. E conta para a gente esse tipo de problema aí, se você já teve clientes nessa vibe. Sim, com certeza. Assim, para iniciar, para introduzir, né, é importante a gente dizer que a escolha do regime de bens ela é muito importante para ditar as regras durante o casamento e também em caso de dissolução pelo divórcio ou pelo falecimento de um dos cônjuges, né? E, infelizmente, aqui, no Brasil, a gente ainda não tem uma prática muito comum em que as pessoas, na hora de fazer a escolha do regime, se atentem para as consequências daquele regime. E, dentre elas, a transação imobiliária de compra e venda de imóvel. Então, é muito comum que as pessoas não se atentem, não procurem saber quais são as consequências jurídicas de cada regime. Então, é comum, inclusive, cliente procurar, às vezes, quando vai fazer divórcio, ou, inclusive, quando vai comprar ou vender imóvel, quando a gente pergunta qual é o seu regime, né, de bens de casamento, a pessoa não sabe. É comum, inclusive, acontecer isso. E aí a gente só tem como saber quando a gente pega a certidão de casamento para ver. Ou seja, a pessoa escolheu aquele regime por escolher. E aí, muitas vezes, acaba optando pelo regime convencional, que é o da comunhão parcial de bens. Então, é importante essa informação, essa assessoria da pessoa saber escolher, porque isso vai ter implicações imediatas, né, durante o casamento e depois. E uma das implicações, a gente fala aí da compra e venda de imóveis. Então, é bom a gente saber um pouquinho que existem 4 regimes de bens, né, no Brasil, que é a comunhão parcial, é a comunhão total de bens, a separação de bens e a participação final nos aquestos. A comunhão parcial é a convencional, é a mais conhecida, né, que popularmente as pessoas acabam dizendo o que é meu e seu é nosso, né? Então, é aquele regime em que se comunicam os bens adquiridos na constância do casamento ou da união estável. Temos aí a separação de bens, né, que cada bem pertence a cada um dos cônjuges, mesmo que adquiridos na constância do casamento, sendo que a separação ela pode ser convencional, ou seja, convencionada entre as partes, ou obrigatória, e as hipóteses obrigatórias estão lá na lei, e a gente aqui não vai adentrar tanto nesse mérito. Né? A comunhão universal é aquele em que os bens adquiridos na constância, e tanto os bens particulares, né, que cada cônjuge possuía antes, pertencem ao casal, né, na proporção de 50% para cada um, e, por último, a participação dos aquestos é aquele em que é uma mescla de regimes, né, entre a comunhão parcial e a separação de bens. Durante o casamento, vigora a separação de bens e, ao final, havendo a dissolução pelo divórcio do casamento, vigora a comunhão parcial de bens com a partilha daqueles bens. Então, a gente pincelando mais ou menos aí cada regime dos 4 existentes, a gente pode ver, né, pelo exemplo, pelas características que eu dei, que a aquisição de bens na constância do casamento, a depender do regime, vai fazer total diferença na hora dessa união ser dissolvida ou, inclusive, na hora de fazer a transação, como, por exemplo, a questão da outorga, né? Luiz, se você quiser ir complementando aí, a gente vai junto falando, tá? Uma coisa que eu queria
complementar do que a Cristiane está falando, é que você pode adotar qualquer um desses 4 regimes, né, como ela falou muito bem, mas você também pode fazer regimes híbridos, né? Pouca gente se dá conta disso, né? Você pode pegar um pedacinho de um pedacinho do outro, você pode criar o seu regime próprio, né? Existe uma liberdade para isso, uma liberdade de contratar, né? Isso é feito através do pacto antinupcial, nada mais é do que um contrato pré-nupcial, né? Antinupcial, e aí é feito por escritura pública. Então, você tem essa liberdade de contratar. Você pode, por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos, você pode dizer, olha só, para os bens móveis, a gente vai adotar o regime da comunhão universal de bens. Anteriores e posteriores, é tudo nosso. Mas para os bens imóveis, o da separação total de bens. É uma opção. Então, assim, e isso, qual é a influência disso para o corretor de imóveis, que é o nosso tema aqui de conversa hoje? A influência é porque ele precisa entender, pelo menos basicamente, essas questões, para que ele possa, como a Cristiane falou muito bem, exigir a outorga até na promessa de compra e venda. Porque se na promessa de compra e venda já não tem outorga, você já começa com um negócio viciado aí. Sim, é porque justamente o regime de bens é que vai ditar, né, a necessidade da outorga e eventual partilha daquele bem. E aí é até importante a gente falar, o Luiz falou aí da possibilidade de mesclar mais de um regime através do pacto, né? Nada mais é do que uma escritura, um contrato. A importância dessa escritura ser levada a registro, né, Luiz? No RGI, no registro de imóveis. Isso, bem lembrado, isso aí. O pacto antinupcial, muita gente acha que ele seria registrado no registro civil de pessoas naturais, onde é registrado o casamento, mas não é. É no registro de imóveis do primeiro domicílio do casal, bem lembrado, Cristiane. Sim, que é uma coisa que a gente também vê que não acontece muito na prática, né? E para o corretor de imóveis isso é muito importante, né? Saber se existe aquele documento, se ele está registrado. Onde buscar esse documento, né? Ô, Luiz, me diga uma coisa. É complicado vender um imóvel durante o inventário, seja judicial ou extrajudicial? Vamos lá. A lei fala, o Código Civil ele fala que é ineficaz a venda... Porque, primeiro, vamos rapidamente conceituar o que é um inventário, né? O inventário é a pessoa falece, e aí você, no inventário, você reúne os bens. Você faz o agrupamento dos bens, você identifica quem são os herdeiros, você identifica eventuais credores daquela pessoa falecida, e aí você paga esses credores, e o que sobra você partilha, você divide entre os herdeiros. Só que o inventário, enquanto ele está nesse movimento entre o falecimento da pessoa e a partilha, que é o término do inventário, o inventário sempre é uma condição, ele sempre tem que terminar, né? No Brasil ele quase nunca termina, mas ele é feito para terminar. Então, assim, enquanto você está nessa condição, o inventário, ainda que sejam só bens móveis, moto, obras de arte, ele é considerado juridicamente bem imóvel. Isso é muito importante. A massa patrimonial é bem imóvel. Imóvel por disposição de lei, e não por sua acepção física ou sua concepção física, tá? Então, como todo bem imóvel, para que você transacione ele, tem que ser por escritura pública. E a lei fala, especificamente para bens inventariados, que você não pode fazer transação de bem único. Você não pode, aquela massa ela é indivisível. Você não pode transacionar bens separadamente. Se você fizer isso, a lei fala que é ineficaz. O que considera ineficaz? Lembrando que são 3 planos. Ele existe, o contrato existe, ele é válido, só que ele não gera efeito. Quando que ele vai gerar efeito? Após o inventário. E qual é o problema disso, Giovano? É que entre o contrato que você faz, muitas vezes aquela promessa de compra e venda tradicional, aqui no Rio se faz muito isso, você faz um sinal, com o sinal você pega toda a despesa do inventário, quando conclui você faz a definitiva. Tá, e aí, qual o problema? Todo mundo faz, de fato, muita gente faz. A gente acaba sendo obrigado a assessorar essas operações porque o cliente quer, enfim. Só qual é o risco que você tem que alertar o cliente? Corretor e advogado. O risco é que podem aparecer novos herdeiros, pode ter dívidas desse inventário que você desconhece, e aí essas dívidas são superiores ao patrimônio e no final não sobra nada. E aí? Como é que fica? Se não tem nada para partilhar. Essa condição suspensiva, como a gente falou, ineficaz, ela pode nunca se implementar, porque esse inventário no final ele é negativo, né, Cristiane? Sim. E aí, como o Luiz falou, é muito comum na prática, né, entre clientes, corretores, advogados, acontecer isso mesmo, né, que ele falou, um contrato, um instrumento particular, uma promessa de compra e venda, prometendo vender aquele imóvel que está no inventário
após a finalização daquele inventário. Mas a prática legal para fazer, né, o meio legal eficaz de fazer essa transação, sendo possível vender esse imóvel, a gente tem duas possibilidades, né, principais. A gente vai falar um pouquinho, eu vou iniciar falando sobre o alvará, depois eu passo a palavra para o Luiz para ele falar sobre a cessão de direitos. Mas a gente tem a possibilidade de fazer a venda através do alvará judicial, que nada mais é do que um pedido de autorização ao juiz, né, daquele inventário, ou em outra hipótese que depois eu vou falar, mas um inventário judicial, quando ele está ali tramitando e tem um bem imóvel que quer ser vendido pelos herdeiros, é possível que a inventariante, que é a pessoa que tem o poder para fazer esse pedido, né, de acordo com o Código Civil, que ela faça o pedido de alvará para a venda daquele imóvel. E quais são os requisitos? Tem que ter anuência de todos os herdeiros, né, para que esse bem seja feito. O alvará ele é específico para a venda daquele imóvel, então ele vem discriminado qual é o imóvel a ser vendido. Na grande maioria das vezes, aquele valor proveniente da venda deve ser depositado em juízo no processo de inventário, para que não haja risco, né, do uso daquele valor, então o valor fica lá à disposição do juízo, até porque a venda muitas vezes é para pagar os custos do próprio inventário, então também tem que justificar por que está pedindo a venda, né, daquele imóvel, né? Então a gente justificando a venda, tendo a concordância de todos os herdeiros, não tendo nenhum tipo de fraude ou de prejuízo a crédito, né, de credores, é possível solicitar essa venda. E aí o alvará é emitido, é um documento, né, falando nas palavras gerais para que os corretores possam melhor entender, é um documento em que permite que os herdeiros vendam aquele imóvel. E aí, o Luiz até falou na live que a gente fez, é uma autorização, não é uma obrigação. Então, com aquele alvará, os herdeiros podem vender, mas eles não estão obrigados a vender, né? Então, o alvará judicial é um dos meios legais a vender o imóvel. E se o inventário for... Sim? Deixa só um minutinho, interrompendo você. Na verdade, na prática, o que o corretor ele tem que fazer? Por exemplo, ele faz a captação de um imóvel, uma pessoa que quer vender o imóvel. Então, ele na prática, ele tem que fazer essa prospecção para saber se esse imóvel já está disponível para venda. Ir lá no cartório, ou o cartório extrajudicial, ou judicial. É isso que ele tem que fazer? Ele tem que fazer essa investigação desse imóvel? Isso, assim, primeiramente a levantação da documentação, né, para saber, enfim, a condição daquele imóvel, sabendo que é um imóvel que é de uma pessoa falecida, que pertence ao espólio, que está sendo inventariado, ele deve sim procurar saber as condições daquele imóvel e, de acordo com o herdeiro que supostamente tenha procurado no interesse de vender aquele imóvel, tem que ser feita a comunicação, né, judicial para que haja essa venda. Então, o corretor deve procurar, primeiramente, de repente, o advogado que está responsável por aquele inventário, né, os herdeiros para verificar o interesse de venda, né, de todos eles e explicar, obviamente, para aquela pessoa que tem interesse em comprar quais são os riscos daquele imóvel, né? Por isso é tão importante a análise documental e, inclusive, o trabalho conjunto entre o corretor e o advogado, né? Para poder a gente ter esse link. Né, Luiz? Desculpa, Luiz, porque... Fala, Giovana. Ô, Luiz, o corretor, então, eu acho que ele, nessa diligência que ele tem que fazer, ele deve, se fizer um contrato preliminar ou uma promessa de cumprimento, ele deve colocar de forma muito clara, uma das cláusulas do contrato, que existe um inventário em curso e todos assinando, para poder ele se eximir mais para frente de alguma responsabilidade, né? Exatamente. O que acontece? Vamos lá. A Cristiane tocou num ponto, eu até me manifestei aqui antes da hora, porque eu sou um defensor da parceria entre advogado e corretor. Já tive muitos problemas com corretores, mas todos desnecessários, porque assim, somos parceiros. Eu não falo isso como política, não, eu falo isso como uma prática real. Nós, advogados, se não tiver venda de imóvel, que é feita pelo corretor, que é a pessoa comercial, a gente não tem o que assessorar. A verdade é essa. E uma boa assessoria jurídica livra o corretor de responsabilidade civil, porque são conhecimentos distintos e são atuações distintas, gente. Assim, isso me parece muito claro. Como acho que o Giovano falou, o corretor recebe e ele procura saber a condição daquele imóvel. E aí ele descobre que aquele imóvel está em inventário. Vamos lá. A expertise e o conhecimento técnico do corretor o obriga a saber sobre inventário? Não. Ele não estudou para saber inventário. Ele consulte um advogado.
O advogado entende de venda de imóvel, ele entende de mercado, ele entende de levantamento de preço, de metragem, de preço por metro quadrado. Não entende. Então, assim, somos parceiros, sabe? Como você colocou bem. Então, o corretor, ele prospecta, ele recebe um imóvel, até para a segurança dele, né? A gente brinca lá no escritório o seguinte, a gente faz muita analogia com restaurante, e a gente brinca com os corretores clientes, a gente fala assim, você não pode vender comida estragada no seu restaurante. Você não pode vender imóvel que não possa ser vendido. Vai ter gente passando mal aí na rua, e isso vai voltar para você, cuidado, sabe? Então, assim, isso não pode acontecer. Então, assim, vamos lá, responsabilidade do corretor. Artigo 723 do Código Civil fala que o corretor ele tem que ter transparência, diligência nas informações. Se ele tiver... Então, assim, o que é transparência e diligência? Diligência é você ter um cuidado prévio, é você ser cauteloso. E transparência é você dizer tudo que você sabe. Tal informação eu não sei, então você coloca que você não sabe. Então você procure saber e depois você coloca. Não inventa, não pega a cláusula padrão e sai escrevendo. O imóvel encontra-se livre desembaraçado de coisas, não sei o que, arresto, sequestro, blá, blá, blá. Não faça isso. Você não sabe nem o que você está escrevendo. Cuidado. Depois isso volta para você. Cuidado, né? Quer dizer, cuidado com o que você emana para o mundo, depois volta. Cuidado, sabe? Cuidado com o que você escreve, você vai ser responsável. Então, assim, enfim, eu acho que eu respondi, né, Giovanni, para não me exceder demais aí na resposta. Isabela, e você, Isabela? Vamos lá. Traz um pouquinho da sua experiência para a gente aí. Na verdade, eu tenho uma pergunta para a Cristiane e para o Luiz. Queria saber, assim, no inventário de um único imóvel, onde o de cujos morreu e a companheira dele ainda reside no imóvel, só que os demais herdeiros decidem vender esse imóvel, eles não estão entrando numa concordância aí. O que acontece? Esse imóvel vai ser vendido, vai se encerrar aí o condomínio, que a gente chama, né, que é a propriedade do de cujos. Como é que vai ser procedido isso? Tem como vender esse imóvel? Tem como tirar a esposa, a viúva que agora reside? Então vamos lá, eu vou introduzir aqui a resposta, depois eu passo para o Luiz para ele complementar. A gente tem aí no direito o Instituto do Direito Real de Habitação, né? Que nessa nomenclatura aí grande, diferente, nada mais significa do que dizer que o cônjuge sobrevivente, ou seja, no caso a viúva, nesse exemplo que você deu, ela tem direito de continuar a residir no imóvel que pertencia ao casal, desde que seja o único bem daquela espécie a ser inventariado. Então, no exemplo que você deu, é um único imóvel, né? Era o imóvel onde o casal residia, então ela possui o direito de continuar morando naquele imóvel, de continuar habitando, né? Por isso o nome de direito real de habitação, e esse direito ele é vitalício, até que ela venha a falecer. Então, ainda que ela nem seja meeira ou herdeira daquele imóvel, ela tem o direito de continuar morando. Então, a venda, nesse caso, não é pura e simplesmente pela vontade ou anuência dos demais herdeiros, né, Luiz? Caso queira complementar aí. É isso mesmo. Eu chamaria atenção também para um outro ponto, que é a inalienabilidade. Tem imóveis que são gravados com essas cláusulas, né, de impenhorabilidade, inalienabilidade. Então, eu chamaria atenção para que o corretor se deparando... Essas cláusulas, tanto o direito real de habitação quanto a inalienabilidade, elas ficam gravadas na matrícula do imóvel. Só que em algumas situações, como ainda é transitório o inventário, não deu tempo. Então, sempre que tiver inventário, consulte um advogado, por favor, sabe? Assim como o corretor se incomoda quando o advogado tenta vender aquele imóvelzinho do cliente dele, que não deve fazer, porque é exercício ilegal da profissão, cuidado também para que você não faça o inverso, porque pode acabar dando problema. Às vezes, o direito real de habitação não foi nem declarado ainda, né? Então, assim, você perde a viúva perde em primeira instância, perde em segunda instância, ela vai ganhar lá no STJ. Quem faz essa análise de risco de eventual direito real de habitação? É o advogado, entendeu? Então, se você acaba adquirindo um imóvel sem autorização judicial, sem o alvará, como a Cristiane falou bem, você vai adquirir o imóvel gravado com essas cláusulas de inalienabilidade, ou gravado com a cláusula... Inalienabilidade você não pode adquirir, mas gravado com a cláusula do direito real de habitação. Muito cuidado. Você vai adquirir, vai ter que aguardar a viúva falecer, porque é vitalício, né? Então, muito cuidado. Temos até um caso no STJ recente, onde houve a extinção do direito real de habitação, porque o direito real de habitação não é usufruto, né? Usufruto você pode usar e fruir, você pode alugar. Real de habitação é exclusivamente para você morar. E uma pessoa que era beneficiada por esse direito
alugou o imóvel. E aí os herdeiros foram lá, correram e, opa, avisaram ao judiciário, e o judiciário cancelou. Falou, perdeu a sua função, se você não precisa mais morar, se era só para sua moradia, e aí cancelou. Decisão interessante do STJ aí. Que eu acho que Mas aí, esse exemplo... Desculpa, João. Não, pode falar, pode falar. Não, esse exemplo do direito à tributação demonstra quantas nuances podem ter em volta de um imóvel em inventário. Por isso, e o corretor é a primeira pessoa a ser procurada quando alguém quer comprar ou vender um imóvel, inclusive inventário. Então, por isso a importância do corretor entender as peculiaridades e procurar um trabalho conjunto com advogados, de preferência um advogado que esteja atuando naquele inventário, né? Ou então um advogado especialista na área, para poder ter essa interação e os cuidados, como o Luiz falou, de o que vai ser colocado naquela promessa, é possível fazer aquela venda, porque depois, se der algum problema, existe a responsabilidade do corretor. E só para fechar com relação à questão do alvará, eu não sei se o Luiz falou porque minha conexão caiu, não sei se vocês viram, caiu, depois eu voltei. O alvará, né, Luiz, a gente até falou disso na live, o corretor pode pedir que o valor daquela venda, né, os honorários daquela venda, a comissão daquela venda, na verdade, não seja depositado em juízo, né, para não ficar preso lá no processo de inventário, que seja de fato liberado diretamente para ele pelo trabalho executado, né? Não sei se você chegou a falar sobre acabar isso. O inventário, né? Bem lembrado. Então pode pedir que seja separada a comissão do valor que vai ser depositado em juízo, do valor efetivo da venda. Giovana, se quiser, depois a gente fala sobre a cessão de direitos hereditários também, que é um instrumento importante. Não, eu só queria perguntar a você, Luiz, assim, o corretor tem que acender a luz amarela quando ele vai intermediar a venda do imóvel de uma pessoa solteira e até mesmo uma pessoa viúva, porque dependendo da idade da pessoa solteira, vamos supor que a pessoa que esteja vendendo o imóvel, ele tem aí 45 anos. Eu sou solteiro. Aí o corretor ele tem que já acender um farol. Poxa, a pessoa com 45 anos solteiro deve viver em união estável com alguém, né? E muitas vezes a pessoa, o corretor, ele fica muitas vezes de forma restrita em querer se imiscuir de repente na vida da pessoa, perguntar se a pessoa ela vive com uma outra pessoa, se vive com alguém. Acho que ele fica bem encabulado em perguntar isso, né? A pessoa pensa, poxa, ele está querendo saber da minha vida particular, mas eu acho que o corretor, ele, de forma honesta, de forma concreta, ele tem que perguntar sim, porque assim, uma pessoa com essa idade solteira, provavelmente ela deve ter vivido com uma outra pessoa. E aí ele faz a intermediação dessa venda e lá na frente vem uma demanda judicial no sentido de fazer a reserva da minha ação, porque a pessoa que viveu com ele também teve o ingresso de numerário e tal. É isso mesmo, Luiz? Explica para a gente aí um pouquinho. Vamos lá. Giovana, muito bem colocado. Eu acrescentaria alguns pontos no que você falou. Você falou da pessoa viúva, mas eu diria o seguinte, o solteiro, o viúvo e o divorciado, né? Porque todos esses podem contrair união estável, né? A pessoa divorciou, pode ter uma união estável. Então, assim, eu acho que, Giovana, tudo é como você fala. Isso também é uma coisa importante, né? A forma que você coloca. A pessoa é uma pergunta profissional, sabe? Então, assim, é o jeito como você aborda. Você não vai chegar e dizer, você mora com alguém? Você vive com alguém? Pô, tu ainda é solteiro? Não, é o jeito como você fala. Qual é o seu estado civil? Ponto final, uma pergunta técnica, profissional e pertinente, né? Então, assim, a forma como aborda é importante e, assim, às vezes, eu até brinco com isso muito também lá com o pessoal, a gente tem que perder um pouco eu vejo um pouco isso na prática também, lidando com muitos corretores, que a gente chama de síndrome de vira-lata. A pessoa se sente inferior, né? Assim, normalmente. Então, eu estou vendendo um imóvel muito caro, essa pessoa é muito importante, então determinadas perguntas podem melindrar. São perguntas profissionais. O que vai te melindrar é depois, se você deixar de fazer o seu trabalho e tiver que responder. Até porque a gente sabe que muitas pessoas se usam de alguma determinada pose para não ter que entrar em alguns assuntos que lhe comprometem. Então, você profissional, sabendo os seus níveis de risco, os níveis de responsabilidade, tem sim que saber se impor. Tem sim que colocar as perguntas da forma correta,
com educação e, acima de tudo, com técnica e com fundamento, né? Você não vai perguntar coisas... É casada com quem? O que você faz? Claro, são perguntas que sejam pertinentes, né? Então, assim, qual é o seu estado civil? É uma obrigação. E mais, constar na promessa de compra e venda, nessas hipóteses, como a gente falou, do solteiro, do viúvo, do divorciado, que essa pessoa não convive, que ela declara, parágrafo separado ali, que ela declara sob as penas da lei. Não precisa assinar uma cláusula só para isso, claro. Assim, você bota dentro, porque ela assinando, rubricando aquela folha, já está anuindo com tudo que está escrito. Fulano, clarifica a pessoa, declara, eu botaria até separado, declara sob as penas da lei que não convive em união, que não convive em união estável nem seria tão preciso, porque às vezes nem a gente sabe o que é união estável, até o judiciário bate cabeça, mas que não convive com outra pessoa e por aí vai, entendeu? Botar isso de uma forma genérica para que não haja depois uma alegação de desconhecimento. É muito importante, inclusive, como vocês falaram aí, sobre a questão do Estado Civil, né? Como a união estável não altera, praticamente, seria a pessoa falar, não, eu sou solteiro, meu Estado Civil é solteiro e eu já falei Estado Civil. Mas aí, como o Luiz falou, é importante constar essa informação. E se vive não estável, inclusive se é de direito, se há escritura, qual é o regime de bens escolhido, né? Porque há união estável de fato, em que só há o convívio, não há escritura, mas há aquela em que está formalizada, né? Digamos assim. Então é importante constar se está formalizada qual foi o regime de bens escolhido, porque se não está formalizada, se é de fato, o regime de bens que vai vigorar é da comunhão parcial de bens. Então isso vai ter uma implicação também na hora de fazer a transação. Então, é importante constar, como o Luiz falou, é uma pergunta direta e clara, né, para a pessoa. Você convive? Porque isso, a gente vê na prática, dá muito problema, assim, na união estável, principalmente. Na hora que ela vai ser dissolvida, né, quando não há, às vezes, formalizada, e aí a gente entra com uma ação para reconhecer e dissolver aquela união estável, começa esse embate de partilha de bens. Não, mas eu comprei o imóvel, eu atestei lá, eu era solteiro, eu não vivia união estável. E aí está lá no documento, não tem nenhuma informação se aquela pessoa vivia ou não união estável. Então, assim, isso gera uma polêmica e um problema muito maior que poderia ser evitado, como o Luiz falou, com uma simples informação naquela promessa de compra e venda, naquele instrumento. E aí, Cristiane, só completando o que você está falando, assim, qual é o papel do corretor? O papel do corretor é expor todos os fatos, né? Ele não é juiz, ele não julga a causa, ele não... E também tem outro cuidado que a gente tem que ter, que é fazer a análise moral das situações, né? Ou fazer um julgamento moral das situações. Isso não é a nossa função, sabe? Então, assim, eu acho que o corretor, ele procura as informações, ele expõe todas as informações, né? Como a gente falou, ele está no Código Civil, ele é obrigado a expor, a levantar todos os meios necessários e a expor todas as informações. Ele é mediador, está na lei, ele é mediador, então ele atua para as duas partes. É diferente do advogado. O advogado ele é parcial, a sua função é parcial. Você atende os interesses do seu cliente, ponto final. O corretor não. Entendi. Ele tem uma função difícil, né? Ele atende as duas partes. Agora, no mercado existe algumas crenças, assim. Eu não sei de onde que surge esse tipo de coisa, assim. As pessoas... É muito comum as pessoas falarem assim, viveu mais de 5 anos com a pessoa já tem todo o direito e tal. É isso mesmo? Vocês escutam também essa crença? Assim, porque eu escuto sempre isso. Eu falei, mas de onde que as pessoas tiram isso, né? É muito comum acontecer. Falam, não, já morava 5 anos juntos, com certeza tinha uma união estável. Hoje, na verdade, nem a coabitação, nem a necessidade de morar junto é preciso para constituir união estável, né? Então, assim, a união estável, os requisitos são muito subjetivos, né? Eu estava até conversando com o Luiz sobre isso ontem. É uma coisa complicada mesmo, assim. Na prática, às vezes a pessoa fala que não vive união estável lá para constar no documento, porque ela acha que ela não vive mesmo, ela não está nem fazendo de má fé, né, Luiz? Ela acha que ela não vive uma união estável. Então, a gente tem uns requisitos. O requisito tempo, ele não existe, então esse realmente é um mito que existe aí na população. O que a gente tem que ter é uma relação, uma união que seja contínua, pública e duradoura e com ânimo de constituir família. São os requisitos para configurar a união estável. Então, lembrando, né, Cristiane, que o conceito de família já mudou há muito tempo, né? Já mudou muito. Não é marido, mulher... Filho, exato. Papagaio, cachorro, não é isso, já mudou há muito tempo. Nós temos famílias multifacetadas, então hoje em dia a gente já não tem mais os requisitos desse negócio de eu moro junto há tantos anos,
É claro que crença, né? É claro que tem mais uma probabilidade dessa união ser reconhecida dependendo dos requisitos. Mas também é importante a gente frisar que a união estável, ela formalizada por escritura, a escritura ela deve ser levada a registro no registro civil e principalmente também no registro de imóveis, para que ela tenha publicidade, seja oponível a terceiros. Então, num caso desse, por exemplo, de uma venda de imóvel, se a escritura está lá no registro de imóveis, a gente já tem aí uma facilidade para descobrir se aquela pessoa vive ou não em união estável, né? Então, é importante esse adendo aí com relação à união estável. Eu tive um caso aqui interessante. Duas pessoas, cada um tinha a sua habitação, o seu apartamento. Então, ele morava no apartamento dele e ela morava no apartamento dela. E final de semana, sexta-feira e sábado, ou ele ia para a casa dela ou ela ia para a casa dele. E aí, algumas vezes, feriado, viajavam, tiravam fotografia, divulgavam isso no Instagram, no Facebook. Isso, com o passar dos anos, todos sabiam que eles tinham uma união estável, ou seja, mesmo que eles não moravam juntos na mesma casa, cada um morava na sua residência, mas tinham uma convivência, e era público e notório. Bom, e ele resolveu, então, vender o imóvel, e aí me procurou, falou, olha, fulana vai aquecer também. Não, isso não há necessidade, porque esse imóvel eu comprei durante, mas acontece que ela não participou. Tal. Então, assim, é melhor então, buscar a aquiescência e tal. E aí ela assinou, tal, mas eu senti que foi assim, meio uma forçação de barra ter assinado, porque eu percebi que ela assim, tinha eu não sei se ingressou com o numerário para comprar, não sei, mas eu percebi que ela não ficou muito satisfeita. Mas, nesse caso, eu não fiz papel de corretor, fiz papel de advogado, mas eu tentei me assegurar. Mas você vê que como é que o modo, como a Cristiane falou, o modo é um modo diferente. A pessoa não precisa ficar ali, pode ficar separado. Não é isso? E muito bem, foi muito bem, porque é o seguinte, às vezes a pessoa não está agindo nem de má fé, né? Às vezes a pessoa acha mesmo que não tem uma união estável. E olha que engraçado, porque o corretor também trabalha nas locações, né? Para você administrar a locação também tem que ser corretor. E na fiança é a mesma regra, tá? Cuidado, na fiança é a mesma regra. Vou contar um caso que aconteceu lá no escritório. Mas só para fechar esse exemplo que você deu, Giovanni, que eu achei engraçado, que você falou assim, o cara nas redes sociais tinha ela como o amor da vida dele. Na hora de vender o imóvel, não, ela não é bem assim, né? A gente nem conhece ela direito, cada ano com a mulher, dando 1000 declarações de amor, mas enfim, é da vida isso, né? Meu bem e meus bens, né? Tem diferença. Mas assim, às vezes, nesse caso não me parecia muito isso, mas de toda forma, às vezes é uma questão de percepção mesmo. A Cristiane falou bem, você não está agindo de má fé. Por isso, cuidado na redação do contrato, né? Você vive de má fé? Não. Você vive de má fé? Você vive de má fé, às vezes você vive. Mas você vive em união estável? Não vive em união estável. Porque o cara acha mesmo, ou a mulher, enfim, acha mesmo que não tem união estável. Então, por isso é bom você dizer, que a pessoa declara que não convive com ninguém, uma relação assim, assado. Assim, você dá as características, é melhor do que você dá o nome, né? Porque aí evita essa confusão. Vou contar um caso de locação, o corretor também trabalha, né? Tem que ser corretor também para trabalhar com locação, que foi o seguinte, era uma mulher, se apresentou para alugar um determinado apartamento na zona sul do Rio, e a gente, enfim, a gente foi contratado para fazer assessoria da locação e tal, e a gente percebeu que ela sozinha não teria condições, né? E aí apareceu uma outra pessoa, um homem, que ele se colocou como fiador, mas ele falou o seguinte, eu não quero aparecer como fiador no contrato. Pô, mas aí como é que vai fazer, né? Se você não quer aparecer como fiador, por quê? Porque ele falou, eu não quero que a minha relação com ela se caracterize uma união estável. Eu entendo que se eu figurar como fiador, vai parecer que a gente está querendo constituir família, exatamente o que a Cristiane falou. Constituir família, que é pública, que é duradoura, tal. Ou seja, a gente já está formando um lar, né? Então ele não queria constituir isso. O que a gente fez?
como o contrato de fiança é um contrato separado da locação, embora quase sempre esteja no mesmo instrumento, a gente fez um contrato separado. Aí demos essa solução, ele falou, ok, acho uma ótima ideia, mas desde que esse contrato seja sigiloso. Esse contrato não pode aparecer para ela. Ela é que não pode saber que eu sou fiador. Ela vai achar que ela alugou sozinha. Claro, a gente aceitou, evidentemente que se houvesse uma inadimplência, esse contrato apareceria, né? Claro. Mas foi a solução que a gente encontrou. E é interessante a gente perceber, né, essas diferenças de anuência, de que são contratos distintos, né, e que normalmente estão no mesmo instrumento, mas podem ser feitos separadamente. Enfim, então ele não quis caracterizar, né? Pois é, só para pegar o gancho final desse assunto, a gente falou daí da responsabilidade do corretor em constar o estado civil, se vive ou não estável, mas a gente tem que lembrar também que o corretor faz a parte que cabe a ele. Claro que a responsabilidade direta seria daquela pessoa que omitiu o fato, né? Então, assim, o corretor não precisa criar um alarde de que vai ser penalizado por alguma coisa, desde que tome as precauções necessárias no trabalho que pertence a ele, no caso de questionar, de perguntar, de fazer constar no instrumento. Agora, a gente tem gente que lida de má fé mesmo e tenta omitir. E aí teve um caso, até sobre isso, que o STJ julgou, no seguinte, teve uma venda de imóvel, o cara falou que não tinha, não vivia um não estável, né? E aí foi vendido, só que, na verdade, ele vivia, sim, uma não estável de fato, não tinha escritura. E aí a mulher ingressou para anular a escritura de compra e venda e o registro da respectiva escritura. E aí, o que ficou provado? O STJ decidiu que aquela pessoa que estava comprando, ela estava comprando de boa fé. E como era uma união estável de fato, aquela pessoa que estava comprando, ela não tinha como saber que aquela pessoa que estava vendendo vivia união estável. Não tinha publicidade, né, para ele não conhecia aquela realidade. Então, o STJ decidiu que, nesse caso, de acordo com a boa-fé do comprador, não seria anulada a venda era legal, mesmo sem a outorga, mesmo sem a anuência daquela pessoa que se dizia companheira. Então, realmente, de fato, a união estável ali existia, mas a venda foi preservada. Então, aí a gente vê a responsabilidade, né? E aí o STJ entendeu o seguinte, se a companheira quiser, ela que ingresse com uma ação de perdas e danos contra o companheiro, que fez a venda do imóvel sem a anuência dela e provavelmente não repassou a parte que caberia a ela, né? Então, é interessante a gente pontuar a responsabilidade do corretor, né? Mas também a limitação de que ele só tem como saber até certo ponto, né? O restante é mesmo por conta do bem cliente. colocado, Cristiane. Porque assim, o corretor não é detetive, né? Sim, exato. Ele só pode saber o que é público, né? Ele não tem obrigação de investigar, de ficar num carro de madrugada na casa do vizinho, esperando ver se alguém entra na casa, se ela dorme, com quem que a pessoa dorme. Ele não tem essa obrigação, ele só pode saber o que é público. A pessoa também que não dá publicidade à união estável assume determinados riscos, como nesse caso, assumir o risco do outro companheiro vender e não dar publicidade. Então, por isso a gente vive da escritura, né? Do não estável e do registro. Claro, né? Agora, Luiz, e quando o corretor se depara com a seguinte situação? A pessoa formalmente é casada, mas já não vive com a companheira há 10, 15 anos. E esse imóvel que ele está querendo vender, ele comprou durante essa não convivência. E aí o corretor depara e fala, mas você é casado, precisa da anuência da sua mulher. Não, eu já não vivo com ela, já tem 15 anos, nós só não formalizamos. E aí, o corretor, ele tem que acender o sinal amarelo ou vermelho? Ele tem que acender uma vela, para começar. Né? Olha, assim, a sua pergunta é muito inteligente, Giovano, assim, porque tem várias nuances jurídicas aí na sua pergunta. A primeira delas é que a separação de fato, ela põe fim à comunicabilidade dos bens. Então, é a separação de fato, não é o divórcio formalizado. Né? Então, um casal que se separa, no dia seguinte, claro, tudo é uma questão de prova, né? No dia seguinte, qualquer um dos ex-cônjuges que adquiriram um patrimônio já não comunica com o outro, independentemente do regime. Né? Só que isso são situações, de fato, né? São situações que não estão juridicamente consolidadas ainda. Então, é arriscado você... até porque, como estado civil que consta ali documentalmente falando, a pessoa continua como casada. Então, nesse caso que você colocou, eu entendo que o corretor deve pedir a outorga, sim.
Até porque são meras alegações, né? E é aquilo que a gente falou. Você paga o preço de não formalizar as situações jurídicas que você vive. Se você só se separa de fato, fica um tempo separado e não se apresenta para fazer um divórcio, não toma nenhuma precaução, você continua vinculado ali ao seu ex. E aí, se a companheira não quiser assinar, melhor corretor não fazer, realizar essa venda. Melhor não fazer. Porque isso pode lá na frente... Pode fazer o seguinte, Giovano, para a gente tentar ainda salvar, porque a gente sabe que o mercado é difícil, a gente sabe que o excesso de formalismo atravanca, e é um dos problemas dos conflitos entre advogado e corretor. Para não dizer que não faria, eu diria o seguinte: você expõe tudo o que está sendo dito no papel. Fulano declara que já não convive mais com sua ex-cônjuge, com a fulana de tal. Fulana, a gente sempre dá o exemplo do homem, né? Como cara, não sei por que a gente faz isso. Mas assim, fulana declara que encontra-se separada de fato do fulano há X tempo e que adquiriu o imóvel após a separação de fato, e que, portanto, esse bem não se comunica na relação que eles tinham. Fulano o adquirente tem ciência e assume os riscos de eventuais, não sei. Porque a partir do momento em que você declara tudo isso, expõe em pratos limpos, quem está assumindo o risco? É o corretor ou é o adquirente? É o adquirente. O corretor, ele faz a mediação com toda a transparência que lhe é obrigatória. Então, eu entendo que a partir do momento em que ele expõe toda a verdade, o que vão responsabilizar o corretor? Por ter falado a verdade? Por expor os fatos? Não tem problema nenhum. Mas foi aquilo que você falou logo no início. Assim, o corretor ele tem que estar afinado também com um advogado, exatamente para poder eles fazerem essa parceria. Porque, claro. Porque aí, jurídica, né? Claro. Se o corretor sugere ao vendedor, fala, escuta, tudo bem, eu acredito na sua versão, tal. Você faz uma escritura pública declaratória, isso aí, do que você não convive mais com a sua... Faço, sim, eu reafirmo e faço. Bom, é uma posição bem firme, né? Agora, se ele for pusilânime, dizer, não sei, eu acho que não há necessidade de fazer essa escritura, fazer essa declaração, não há necessidade... Aí, quer dizer, o corretor ele tem que estar antenado, porque... hoje ele tem muita responsabilidade nessa intermediação, né? E não são os 6% que ele tem que se arriscar. De repente, não é nem tanto dinheiro assim para ele se arriscar, né? De repente, a comissão é pouco mais aí de 6 mil, 7 mil reais, e lá na frente ele pode sofrer uma demanda e gastar 10 vezes mais que isso, 20 vezes mais. Claro, não paga, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Então ele tem que... Ô, Cristiano, você já se deparou com algum caso desse? Não, especificamente caso concreto não, mas eu achei muito interessante o que o Luiz constou, né, do corretor tirar de si a responsabilidade. Então ele tem que, né, é uma relação de confiança ali entre cliente e corretor. O cliente está falando aquilo, mas é bom colocar no papel, é bom deixar ajustado para que, eventualmente, no futuro, se acontecer algum problema, ele tenha lá como apresentar aquele documento. E também a gente tem a figura do suprimento judicial, né? Em caso da impossibilidade da outorga, é possível solicitar ao judiciário o suprimento daquela autorização, né? Então, o judiciário pode se for um caso desse de separação de fato, ou até um caso de um casamento mesmo, ainda que a sociedade conjugal ainda está vigendo e não haja outorga, há a figura do suprimento que o juiz supre a anuência, né, a ciência daquele cônjuge, ou em algum caso que o cônjuge não possa dar também a anuência. Pois outra coisa, ô Luiz, ô Cristiane e Isabela, outra coisa que eu também fico sempre me perguntando. Existe sim o suprimento de outorga uxória, tudo bem, mas acontece o seguinte: você vai ingressar em juízo em face do seu marido, da sua mulher, para suprir uma outra... Olha a confusão que você vai arrumar em casa, falando para você recorrer na justiça. Giovano, tem casal que saiu de menos.
ser pouco. É melhor se entender na justiça do que em casa, entendeu? Não, realmente. Mas realmente é complicado. O palco das pessoas civilizadas para resolver os seus problemas é no judiciário, né? Não é na faca nem na bala, né? Não é nada disso, né? Não é mas eu vejo o seguinte: o grau de dificuldade da pessoa vender um imóvel e a mulher ou o marido não quer assinar, e ele fala, bom, eu vou suprir a sua outorga. Quer dizer, eu fico imaginando o seguinte, o corretor... O nível de diálogo nível de conflito, existe, né? Quer dizer, o corretor fala assim, poxa, será que eu vou manter essa venda? Eu vou falar, não, aguardar o suprimento sair, porque não é uma coisa judiciária, nada Giovana, errado, eu vou trazer aqui alguns casos que a gente teve. Bom, primeiro, só complementando que essa outorga, esse suprimento, né, que nada mais é de que um dos cônjuges não quer assinar sem justa causa, cuidado, porque se ele tiver justa causa, nem o juiz faz isso. Um dos cônjuges não quer assinar sem justa causa, o juiz vai lá e assina pelo cônjuge. Agora, outra hipótese também de suprimento é quando o cônjuge, a Cristiane falou isso, é quando o cônjuge não pode assinar por uma causa temporária, de repente, por algum problema, ou por uma causa até definitiva, né? Estado vegetativo, qualquer que seja a condição da pessoa. Então, se ela não puder assinar, também tem a outorga. Outra coisa também que você precisa de uma outorga judicial é para venda de imóvel de incapaz, né? Isso também de criança, adolescente ou pessoas com deficiência, enfim, incapazes, de um modo geral, né? Também precisa, cuidado, né? Às vezes aquele pai coloca o imóvel no nome do filho para fugir de uma determinada situação, de um crédito, e aí depois quer vender, achando que é assim. Também tem que ter suprimento judicial. Mas acabei perdendo aqui o que eu ia falar. Você dá algum exemplo de concreto que aconteceu? Algum caso? Mas agora eu perdi o fio do que ele estava falando, que do nível enfim, perdi aqui, desculpa. O nível do conflito, eu me empolgo aqui com os conflitos, eu acabei esquecendo. Mas já só complementando também, já me procuraram e perguntaram assim, doutora, eu sou casado, mas eu quero comprar um imóvel sozinho, eu posso? Eu falei, comprar você pode, de fato, a sua esposa não precisa autorizar você a comprar um imóvel, mas saiba que caso venha ter um divórcio ou questão de herança, esse imóvel vai ser partilhado da mesma forma. Aí ele questiona, mas ela precisa autorizar eu comprar? Eu falei assim, olha, não, comprar não. Se você for vender, de fato, você precisa da autorização dela, mas comprar não. Ele falou assim, mas meu nome vai estar lá sozinho, eu não quero que conste o nome dela no contrato de compra e venda, nem na escritura, o imóvel é meu, o dinheiro é meu. Eu falei assim, olha, você casou, provavelmente você tem que ter conhecimento do seu regime, que se for o regime de comunhão parcial de bens, ela vai ser proprietária tanto quanto você ali numa meação ou até numa herança, e aí até por desconhecimento, não é nem por má fé, sabe? A parte não tem conhecimento mesmo de que ele comprou sozinho, o nome dele consta no contrato de compra e venda, só o nome dele consta na escritura, mas ele não pode ser dono sozinho, né? Então, assim, eu sinto que às vezes não é nenhuma má fé, é desconhecimento mesmo da população. Isabela, o que você falou... De regimento. Não, tem toda a razão. O que você falou, Isabela, é interessante, porque as pessoas pensam o seguinte, eu sou casado pelo regime da comunhão parcial, por exemplo, mas o dinheiro é todo meu. O dinheiro é todo meu, eu paguei sozinho. Aquilo é fruto do meu trabalho, o outro só fica em casa, sabe? Meu companheiro ou minha companheira só fica em casa. Mas existe uma presunção absoluta de participação, ainda que afetiva, entendeu? A participação afetiva tem o mesmo peso do que a participação econômica. Aí que está. Isso, às vezes, para o leigo, ele não consegue entender isso, mas, juridicamente falando, a participação afetiva tem o mesmo peso. E muito interessante também que vocês falaram, que a outorga ela vai incidir, ela vai ser necessária, inclusive, na venda de um bem particular, né, a depender do regime. Então, todos os regimes necessitam da outorga, exceto o da separação de bens, ou se ficar convencionado no pacto antinupcial, a dispensa da outorga. Mas, por exemplo, se o casal é casado sob o regime da comunhão parcial de bens, e vai ser vendido um imóvel que, né, do cônjuge, né, e o caso que a Isabela deu o exemplo, era um bem, vamos supor que seria um bem particular dele, que ele já tinha antes do casamento.
Ainda assim, se eles forem casados, por exemplo, pelo regime da comunhão parcial, ela vai ter que dar anuência, ela, né? Vai ter que dar outorga, mesmo que o bem seja só dele. Então, assim, as pessoas até acham isso um absurdo na prática, né? Não, mas é um absurdo, eu vou vender um bem que já era meu antes de eu casar, ela tem que dar anuência. Sim, né? Então, assim, é uma exigência legal. E aí tem lá, enfim, a questão do suprimento e também tem a questão da questão da nulidade, né, Luiz? Se você também quiser falar aí depois. Não, outro ponto importante, outro ponto importante, falando de corretor, falando de imóvel, corretor também administra locação, é que a outorga não é necessária para atos de administração do patrimônio. Tá? Então, assim, a locação é mera administração, porque você não tira ele do seu patrimônio, né? Só faz a mera gestão. Então, para atos de administração, você não precisa de outorga. Tá? Um detalhezinho também que eu queria colocar aqui, que eu acho importante. Mas eu acho que para... Luiz, só fazendo um ressalvo. Caso o locatário seja casado e ele vá fazer uma avença de locação por um prazo maior de 10 anos, precisaria, não? De outorga? Ou eu estou confundindo? Não me vem essa... Eu te confesso que essa pergunta eu não saberia responder, não. Prazo superior a 10 anos. É porque a lei do quinquenionato fala que o prazo de locação superior a 10 anos tem que ter outorga. Se for casado, tem que ter outorga da específica, né? Mas é um caso particular. Mas acontece o seguinte... Não, mas é interessante levantar, com certeza. Mas aí, Giovano, aí só me explica aqui, agora me confundiu a cabeça. Então, é tanto para locador quanto para locatário? Quando tem essas locações... Não, aí é para o locador. Porque você é o que você compromete o seu patrimônio, né? O locador. Porque a lei no prazo superior, né? É o caso superior, é só locador. Locatário não. Locatário é o direito obrigacional, né? Perfeito. Exatamente. Agora, o Luiz, eu ia fazer uma indagação aqui. O corretor, pelo Código Civil, ele tem a obrigação de forma espontânea de prestar todas as informações do risco do negócio, aquela coisa toda. Então, o corretor, além de proceder um dossiê relativo ao imóvel, ele também tem que fazer esse dossiê das partes envolvidas, tanto o comprador como o vendedor. Lógico, principalmente o vendedor na questão aí do estado civil e tal. E também do comprador fazer uma pesquisa para ver se realmente ele tem condição de adquirir esse imóvel, principalmente se for através de um financiamento bancário e tal, porque se ele tiver alguma restrição de crédito, a venda provavelmente vai acabar caindo. Então, aí no estado do Rio, é fácil você fazer essa pesquisa, assim, é uma coisa mais rápida ou demanda um certo tempo o corretor fazer essa pesquisa, tanto do imóvel como do estado civil de ambas as partes? Bom, tem dois tipos de pesquisa, tá, Giovano? Tem uma pesquisa mais informal, que você faz pela internet. Essa pesquisa ela é mais trabalhosa. Fácil, eu acho que para a vida do corretor e do advogado nada né? Assim, você faz uma pesquisa mais informal, tem uma série de lugares onde você pode ir, Serasa, SPC, Tribunal de Justiça, Justiça Federal, Receita Federal, tem vários lugares onde você faz um levantamento, cheque sem fundo, enfim, vários desses, para que você possa ter uma análise prévia ali, até para que você possa saber se você pega esse imóvel, se você não pega, se vale a pena fazer uma promessa de compra e venda. Essa é uma análise inicial. Porque aqui no Rio de Janeiro tem uma característica, eu acho que é a jabuticaba carioca, acho que isso é só no Rio de Janeiro, onde você tem muitas certidões e são muito caras. Né? No outro evento que a gente participou, eu e o Giovano, eu até comentei uma causa que a gente está até para fechar essa semana, são vários herdeiros, porque, enfim, assim foi distribuída a herança, e sei lá, só de certidões acho que são R$8.000, R$7.000. Assim, olha que loucura. Fora imposto de transmissão, escritura, registro e por aí vai. Só certidões. Eu já peguei certidões, sei lá, em quase todos os estados da federação. Muitos são de graça, você tira na hora na internet. A gente até se espantava quando a gente foi acostumado com o caos, né? Então, assim, então vamos lá. São duas etapas. A etapa prévia, para você fazer ali uma promessa de compra e venda,
um recibo de sinal, dá para você fazer essas pesquisas, são vários lugares onde você tem que se certificar, como o Giovanni falou muito bem, sobre mais tentar levantar a vida jurídica e econômica do vendedor para evitar fraude. E depois, na definitiva, aí é uma coisa formal. Você tem que ir de acordo com o que a lei determina, tirar as certidões, essas sim, são caras e são muitas. Você tem que conhecer a distribuição, o Código de Organização e Distribuição Judiciária do seu estado, do seu município, da sua comarca, melhor dizendo, da comarca onde está o imóvel e da comarca de domicílio dos vendedores. Não é simples. Estou falando, existe uma junção de corretor com advogado. O corretor não tem como saber isso. Está no Código de Processo Civil. Olha só, o corretor já tem dificuldade, porque o cidadão tem dificuldade de saber o Código Civil. O processo, então, uma lei adjetiva, é muito difícil você saber. Então, você precisa tirar as certidões do domicílio dos vendedores e do local de situação da coisa, que às vezes é o mesmo, mas às vezes não é. Então, você tem que conhecer a organização de distribuição judiciária do município, da comarca, tanto do domicílio quanto da situação do imóvel, e tirar as certidões pertinentes para você descobrir tudo sobre a vida dessa pessoa. As ações cíveis, os feitos ajuizados, cíveis, criminais, eleitorais, trabalhistas, dívidas fiscais, ônus reais, e por aí vai, tudo que está na lei. Negativa de interdição, curatela, realmente é uma gama enorme de certidões. Realmente, aqui no Rio, além de burocrático, é muito caro, né, Luiz? Acho que é o único que é assim. É o único. Eu participei, tempos atrás, lá do ENAI. Não sei se você participou, Luiz. O ENAI ele foi no auditório do TJ aí do Rio de Janeiro. A Emerge. Na Emerge, Escola de Magistratura. Eu participei desse ENAI e teve um palestrante, que ele é membro da ABAME. Paulo Roberto Xavier, né? O Xavier. Ele mexe muito com corretagem. E ele colocou um dado interessante ali que eu desconhecia e realmente é muito útil na venda do imóvel. Ele falou o seguinte: dependendo da numeração do CPF da pessoa, o terceiro número da terceira série de 3 indica onde é a origem da pessoa. Então, eu comecei a reparar o meu CPF. Então, o terceiro número da série de 3 é 7. E 7 representa o Estado do Espírito Santo. Então, isso quer dizer que eu sou do Estado do Espírito Santo. E aí, Rio e Espírito Santo. Rio e Espírito Santo, 7. Então, dependendo dessa numeração, eu posso fazer uma busca de ações feitas ajuizados, tanto no Espírito Santo como no Rio de Janeiro, para saber, de repente, se a pessoa tem alguma demanda e tal. E ele foi explicando o 8, o 9. Então, eu achei assim, interessante, porque são coisas que você não se atenta, né? E para um corretor, isso é uma coisa muito, muito importante, porque a pessoa está vendendo imóvel aqui, mas a pessoa não sabe se está tramitando uma ação dela aí no Rio de Janeiro, por exemplo, e pode influenciar no patrimônio. A pessoa não sabe, não é? Então, esses macetes são detalhes. Evita perda de tempo também, né, Giovanni? Você trabalha, às vezes, um imóvel, um tempão, gasta dinheiro, perde tempo, no final não podia vender aquele imóvel. Né? Então, assim, essa análise tem que ser prévia, né? E outra coisa, comprar imóvel não é uma tarefa fácil. As pessoas pensam que comprar imóvel é assim: ajusta o preço, paga, pega um recibinho, entra, acabou, o imóvel é meu. Não é bem assim. As pessoas eles têm uma falsa ideia de aquisição de imóvel ser uma coisa assim, tudo muito... a gente vive num sistema registral, né? Então, assim, tem que ter esse cuidado. Só é dono quem registra, tem esse bordão, e é uma verdade, né? A gente vive num sistema registral. Então, assim, quem é o dono do imóvel? Olha no registro, não olha quem está lá, né? A transferência de bens móveis, ela se dá pelo que a gente chama de entrega, tradição, né? Entregou, então o possuidor presume proprietário. É uma presunção relativa, claro, que pode não necessariamente ser o proprietário. Então, o possuidor de um determinado bem presume proprietário. Nos bens imóveis, essa regra não tem nada a ver. O possuidor não necessariamente é o proprietário. O proprietário é quem consta no registro. Então, eu me lembro, rapidamente aqui um exemplo, eu lembro que tinha uma pegadinha do Silvio Santos, muito tempo atrás,
que o cara chegava assim, parava uma pessoa na rua e falou assim, cadê a nota fiscal do tênis? Eu quero, nota fiscal do tênis? Como assim? Ué, se você não tem nota fiscal, não é teu. E eu fiquei com esse negócio na cabeça, cara. Eu era muito moleque, eu fiquei com esse negócio na cabeça. Eu falei, cara, se um dia me pararem, eu não tenho nota fiscal de nada da minha vida, assim. Uma blusa, não tem nada. E depois estudei direito, resolvi meus problemas. Justamente com isso, o cara me pergunta, cadê a nota fiscal da gravata? Você, olha só, a gravata é bem móvel. Portanto, a transferência se dá com a tradição. Então, o possuidor se presume proprietário. É uma presunção relativa, prove você que eu não sou proprietário dessa gravata. Mas a inversão do ônus aí. Exatamente, o ônus é seu e não meu, porque se eu sou possuidor, eu presumo proprietário. Né? O bem imóvel não tem nada. Não é essa a regra, não é essa a regra, é o registro, né? Então, e por isso tão importante a documentação, e sobre essa questão das certidões, né? Eu também aprendi essa questão do CPF com o Xavier numa palestra da BAME na OAB de Niterói. Ele, na verdade, a parte documental, ele é fera, né? Então, eu aprendi muita coisa com ele. E uma informação que é legal a gente trazer, trocar aqui para os corretores que estão assistindo, quem não é do Rio, como são muitas certidões, a dificuldade, a gente aqui tem o e-cartório, né, Luiz? Que é o site lá, o e-cartório sistema, né, que a gente pela internet consegue fazer busca, né, de certidões, né, tendo lá os dados, CPF, nome, muito bem colocado. Se você tiver, inclusive, bem colocado, Cristiane, se você tiver o número da matrícula do imóvel, aqui no Rio, não sei se aí também é assim, aqui no Rio você tira uma ônus reais na hora. Na hora. Ela não tem uma validade porque ela não tem a data, já é de propósito. Ela vem, inclusive, com uma tarja cruzada dizendo que ela não é válida, mas ela reproduz o que está no... Ou seja, isso é essencial para você fazer uma promessa de compra e venda, uma locação, né? Ou para você, às vezes, tirar uma dúvida ali que você tenha, para fazer uma penhora, de repente, né, para o advogado e tal. Então, aqui tem essa... Eu não sei se aí tem, mas aqui realmente então, isso foi uma Luiz, restrição. essa que não é a certidão original, não é no e-cartório, tem outro aplicativo, né? É no e-registradores, essa que eu estou falando. Essa do que eu estou falando, no e-registradores. Que vem a certidão informal, ela vem como se fosse a foto mesmo do livro lá, para você ver a informação que você precisa para fazer aquele documento. Agora, a do e-cartório, ela vem a certidão são mesmo, diferentes, tem razão. assinada lá eletronicamente, então ela tem validade. Você imprime ela numa impressora, né? Mas ela tem lá ela tem lá o código de validação, então assim, é bem legal porque facilita muito o nosso trabalho, né? De deslocamento. Sim. Né? Então, para quem não é do Rio e queira, é bem legal. Ela vem com um selo que você confirma no site da corregedoria a veracidade dela. Isso. Não, o número, né? O corretor, ele tem que, no ato da transação, ele tem que fazer essas diligências. Quando ele efetivou a venda, não tinha pendência. Pode ser que ele retire essa certidão no dia seguinte entra uma penhora, né, no imóvel. Pode ser. Mas o corretor, como nós estamos batendo esse papo realmente para o corretor tem que ter essa diligência do seguinte, que no momento que ele fez a venda, ele foi diligente, ele foi prudente, ele buscou todas as informações que ele podia buscar do vendedor, do imóvel, do comprador, ele tem as certidões com as datas. Então, naquele momento, ele foi diligente. Muito bem, efetivou a venda e tal, aí depois de um ano vem uma demanda judicial em que ele também é envolvido. Mas aí, Luiz e Cristiane, aí ele tem, Isabela, ele tem uma defesa muito, muito robusta, porque ele tem como comprovar que no momento que ele efetivou a venda, ele adotou todas as cautelas e não tinha absolutamente nada. Isso veio após a efetivação. Então, ele não tem bola de cristal, porque se ele tivesse bola de cristal, ele enxergava ali o número da Mega Sena, jogava logo ali na Mega Sena, ganhava... Parava de vender imóvel, né? Ele comprava imóvel para ele, né, com dinheiro. Mas não tem bola de cristal. Então, é exatamente isso que a gente sempre alerta. O corretor ele tem que ser diligente, porque a própria lei determina que ele tem que prestar espontaneamente as informações. Então, se ele fizer isso, né, pode até vir a ter uma demanda, mas se ele fizer isso, ele vai estar com a sua defesa bem robusta, né? Agora, o inverso, esse é o grande problema, né? Porque ele fala, mas você não adotou as cautelas que você tinha que adotar, né?
você teve aí a sua culpa, você foi negligente e tal. Então, exatamente são essas questões. Giovano, Isabela. traduzindo o que você está... Sim. Desculpa. Não, pode falar, pode falar. Isso que você está dizendo é porque muitos termos jurídicos se tornam populares e às vezes a gente não entende o que ele significa. Isso que você colocou é a chamada boa-fé objetiva. Ou seja, existe uma diferença entre a boa-fé objetiva e a boa-fé subjetiva. O código anterior, de 16, ele primava pela boa-fé subjetiva. O que é isso? É algo subjetivo, é algo íntimo, é o que está na minha cabeça. Pô, mas você fez um monte de cagada, mas eu não tive a intenção. Eu fiz a cagada com a melhor das intenções. Então, subjetivamente, no meu íntimo, eu estava agindo de boa fé, mas não fiz. O novo código, a partir de 2002, né, que entrou em vigor em janeiro de 2003, ele usa como regra a boa fé objetiva. Ou seja, não é o que eu penso, não é o que eu desejo, é como eu ajo, é como eu provo, e você colocou muito bem, Giovano, espontaneamente. Ou seja, independentemente de alguém pedir, mesmo que ninguém me pergunte, até porque o comprador é leigo, ele não tem como perguntar o que ele não sabe, ele tá navegando num terreno que para ele é completamente novo, então ele não tem o que perguntar, você é obrigado a falar espontaneamente. E provar, né? Então, coloca no contrato, sempre falo, coloca no contrato, o contrato é para isso, né? O contrato é prova, né? Então não adianta você só dizer. Posso dar um exemplo aqui, Sim. Giovano? Uma vez, a gente estava assessorando a venda de um imóvel de um banco. O banco era o vendedor e o meu cliente era o comprador. E o banco, você sabe, a arrogância do banco, né? Ele não te dá nada, ele não te mostra nada, ele não faz nada. O mercado estava muito difícil, o cliente estava muito ao meu lado, confiava muito na gente, e a gente foi fazer o levantamento. Você imagina tirar as certidões do banco, né? Aparecia aquele monte de apontamentos. Era um banco de investimentos, até um pouco menor. Mas, de qualquer forma, são arrogantes. Um monte de apontamentos. E como que você vai aferir se o banco tem ou não condições de vender aquele imóvel sem estar vendendo em fraude? Como? Olha só. O que a gente fez na época? A gente contratou um contador para analisar o balanço do banco para ver se aquela venda era um imóvel caro, né? Se a venda daquele imóvel impactaria o balanço do banco a ponto de ele ter menos ativos do que passivos. Porque o banco é um ente complexo, né? Ele não auditou, cuidado, ele não auditou porque ele não tinha esse poder de auditar. Ele não ia conferir se aquelas informações eram verdadeiras. Mas ele foi analisar as informações que chegaram para ele e ele viu que realmente a venda daquele imóvel não tornava o banco insolvente. O que é isso? E aí ele fez um parecer. Esse parecer nós juntamos com todas as certidões e fizemos no final um parecer para o cliente. O que é isso? Boa fé. Você fez tudo o que você podia para saber se aquela venda era lícita ou era feita em fraude. Mas aquelas informações eram falsas. Cara, eu fiz tudo o que eu podia. Mas tinham mais informações que o banco omitiu. Eu fiz tudo o que eu podia. Como você falou bem, mas no dia seguinte, enquanto você atravessava a rua saindo do banco, apareceu uma dívida. Pô, mas aí eu não posso fazer nada. Eu não sou super-homem, eu não sou detetive. Eu não tenho o dom de previsão do futuro. Eu tenho apenas que fazer o que é público, mas eu tenho a obrigação de investigar. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Como você falou bem, da boa-fé, objetivo e subjetivo. Eu queria só finalizar, aproveitando esse gancho aí, da responsabilidade do corretor, né, como o Giovano bem falou, e você também, Luiz. Ele não é detetive, vai investigar, vai ser diligente no que der, obviamente, né, no seu papel de analisar a documentação. Mas, às vezes, vai aparecer problema que não é culpa dele, mas o cliente lá na frente vai falar, mas o corretor não me avisou. Mas ele não tinha aquela obrigação legal de avisar. O que ele tinha que fazer, ele fez. Mas, quanto mais diligente e mais conhecimento o corretor tiver, o melhor serviço ele presta e o cliente fica mais satisfeito. E não tem nada melhor do que cliente satisfeito, né? E aí eu vou dar um exemplo do que aconteceu, um caso concreto que aconteceu comigo, em que o cliente colocou a culpa no corretor, sendo que, enfim, era uma coisa que se o corretor soubesse, poderia ter evitado, mas não era uma obrigação pontual, que foi a venda de um bem, né? Era um casal, foi vendido um apartamento que pertencia só ao homem, né? Pertencia a ele antes de casar, e ele pegou a venda desse dinheiro, acho que teve outorga, tudo direitinho, ele pegou o dinheiro da venda e ele guardou, né? E aí, tempos depois, ele comprou outro apartamento com o dinheiro da venda desse antigo apartamento, né? É o que a gente chama de subrogação. Então, ele pegou um bem particular, vendeu, guardou o dinheiro, depois comprou outro bem. Então,
quando houve o divórcio, que foi quando eu fui procurada, a ex-esposa, né, ela pediu na partilha de bens a partilha desse apartamento. E aí a defesa dele era a seguinte, né? Olha, a defesa que ele queria, na verdade, né? Esse imóvel, a compra dele foi proveniente da venda de um bem que era meu. Então, esse bem é um bem particular, né? Que o Código Civil autoriza essa subrogação. Mas, na escritura de compra, não constou essa informação de que o bem estava sendo subrogado, né, com um valor proveniente da venda de um bem particular. Se essa informação pequenininha constasse que esse valor era de um bem particular dele, esse imóvel não entraria na partilha. Mas foi uma informação que não constou, e aí até que se prove que ele revendeu, que realmente o valor, até porque demorou um tempo para ele usar o valor. Então, até provar, enfim, o valor dos imóveis eram bem parecidos, ela queria partilha. Então, assim, aí ele falou, né? Ele falou para mim, mas o corretor não me falou que eu tinha que constar de informação na escritura, e nem o escrevente do cartório. A gente sabe que o escrevente muitas vezes não tem nem tempo de fazer esse tipo de indagação, né? Eles fazem com que chega pronto para eles. Então, assim, se o corretor tivesse essa informação, não que seria uma obrigação dele, mas poderia auxiliar o cliente nesse sentido. Olha, você está comprando, você vendeu aquele outro, né? Vai colocar aqui, enfim. Então, quanto mais conexão entre o corretor e o advogado, né? Quanto mais assunto eles souberem, melhor é o serviço prestado, né? Então, assim, um exemplo prático do que aconteceu, e o cliente quis colocar a culpa no corretor, e não era culpa dele, né? Enfim, ele não tinha feito nada de errado. Mas se ele tivesse informação, ajudaria a evitar um problema, e foi uma ação que, enfim, levou anos nessa discussão de partilha ou não partilha. E no final das contas, eu quero saber o que aconteceu. Partilhou ou não partilhou? Partilhou, porque o lapso temporal foi muito grande. Então, se ele não conseguiu comprovar que aquele valor, enfim, ela alegou que ele tinha utilizado aquele valor e que o valor que ele precisou complementar já era um valor obtido na união, no casamento. Então, assim, é uma questão muito complexa. O Luiz, Cristiane, por que pareça, nós já estamos aqui há 1h15 conversando, nem parece que começamos 1 minuto atrás, né? Porque tema e assunto tem para dar e vender. Então, se a gente for estender isso aqui, a gente entra meio-dia, 1h da tarde, e aí nós temos que também almoçar e temos os nossos afazeres, né? Pois é. Os clientes estão batendo na porta para pagar os nossos honorários, estão batendo lá e a gente não está atendendo, né? Então, tem que atender eles, né? Pois não, Isabela? Giovana, deixa eu só ler aqui uma parte dos comentários que foram mandando durante a live. Muita gente parabenizando, o pessoal do Rio, Jonildo, Francisco Egito também, parabenizando a doutora Cristiane, o doutor Luiz. O Jonildo respondeu, fez o seguinte comentário: prezados, é possível comprar a parte do imóvel do inventário através de direitos hereditários, que acabou que a gente não entrou muito nesse assunto, né? Bom, primeira coisa que a gente tinha combinado aqui, em off, antes de começar, que se alguém começasse a falar bobagem, cairia a internet assim, aleatoriamente. Então, se não aconteceu isso, é porque está dando sucesso. A minha caiu, mas foi real, tá? Bom, teve isso. E aí, o Vitor Cunha falou o seguinte: o corretor diligente se protege e protege o cliente. Óbvio. É uma cadeia de proteção. É o advogado, o corretor e cliente. Óbvio, muito bem colocado. Bom, sessão de direitos hereditários. Como eu falei, é a melhor coisa, né? Claro. Não existe conflito. Assim, não existe. Existe o conflito, mas não deveria existir conflito entre advogado. Agora, a gente sabe que tem colegas e colegas, né? Tem advogado que é impertinente, que quer aparecer, que faz exigências que não são cabíveis, assim como o corretor também, às vezes impaciente, ansioso e tal. Então, assim, se todo mundo acalmar, se todo mundo procurar entender, todo mundo procurar conversar antes, planejar as coisas, vai fluir bem. Vamos lá, sessão de direitos hereditários, até para tentar acelerar aí por causa do tempo. É uma opção, mas você não vende um bem específico, você vende o direito hereditário como um todo. Cuidado, tá? Então, assim, você não pode fazer... Tem 3 imóveis. Fazer a sessão de direitos hereditários do bem A. Não pode. Você tem que fazer... Você pode fazer, por exemplo, de 50% do direito hereditário. Ou o que muita gente faz. Tem 4 imóveis, eu quero 1. Então, eu faço a sessão de direitos hereditários de 25%, porque representaria ali mais ou menos o valor daquele imóvel. Mas também não pode, porque é bem indivisível. É bem imóvel indivisível.
Então, um detalhe importante, cessão de direitos hereditários é um contrato, é um negócio jurídico aleatório. Cuidado, aleatório. O que quer dizer isso? É igual uma loteria, é aleatório. Eu posso pagar 1 milhão pelo direito hereditário e no final não ter nada, porque o direito hereditário era negativo. Porque quando você vai pagar os credores e fazer a partilha, aquele direito era negativo. Então, eu não recebi nada, não adianta reclamar. Assim como eu posso pagar 1 milhão, esperando, numa expectativa de 3 imóveis, surgirem mais 5, eu erro dos 8. Não adianta depois de reclamar. Então, é um contrato aleatório. Tá? Isso é muito importante. Por isso que é muito perigoso você fazer cessão de direitos hereditários. Né, Cristiane? Sim, é um contrato de risco, né? Mesmo, como a gente falou na última live que a gente fez, né? A pessoa pode achar que está fazendo um ótimo negócio e, na verdade, quando vai ver, não é bem assim, né? Então, é muito importante porque o que você transmite é uma posição, né? João deixa de ser... ele sai do inventário e entra a Maria. Ela vai assumir aquela posição. É isso aí. Sim. Isabela, o seu fone tá desligado. Opa, voltei, desculpa. Ok. Deixa eu só acabar de ler aqui e agradecer a presença do Alencar, também presidente da Comissão de Direito Imobiliário, idealizador do canal. O homem mais elegante do Espírito Santo. Elegantérrimo. Está aqui parabenizando, está nos assistindo hoje. Gente, inclusive eu peço que quem está assistindo a gente se inscreva no canal. Aí a gente está fazendo esse projeto. O Alencar está tomando a frente disso tudo para a gente conseguir levar um conteúdo aí para a galera toda. É corretor de imóveis, é advogado, é empreendedor, é todo mundo que está trabalhando na cadeia do direito imobiliário. Aí a gente está lançando eventos semanais. O nosso programa aqui, Bate-Papo com Corretores, ele é semanal, toda quinta. Então, se você se inscrever, você vai receber as notificações para não ficar. Então, por gentileza, se inscrevam no canal para ficar acompanhando aqui. Cada semana a gente traz uns convidados bacanas, como o Luiz e a Cristiane, né, Giovano? Para falar aqui um pouquinho com a gente. E agradecer aí a presença de todos que estão assistindo. Mais uma vez, o bate-papo foi muito interessante, muito legal. Aprendi muito com vocês aqui, já deixando aí as minhas considerações finais aqui para o nosso encerramento. Tá bom. O Cristiane, como eu falei, o adiantado da hora, nós temos nossos afazeres, então, infelizmente, nós já chegamos ao final do nosso programa, e aí eu passo a palavra para você fazer as suas considerações finais, e depois o Luiz faz também as suas considerações, aí a gente parte para o encerramento. Com você, Cristiane. Eu quero agradecer a você, Isabela, Giovano, Orechavala. Foi ótimo, realmente passou muito rápido quando a gente viu, já tem aí quase 1h30, né, de programa, mas é porque é um assunto muito interessante e rende muito assunto, né? Se deixar, a gente fica aqui, advogado gosta de falar, né? Então, a gente se deixar, a gente vai falando mesmo. E quando o assunto é legal, a coisa rende mesmo. Então, é sinal que foi interessante. Espero que tenha sido para todo mundo que assistiu. Eu agradeço aí o convite, agradeço aí a participação e me coloco à disposição sempre que precisarem, tá bom? Obrigada, uma boa tarde a todos que estão assistindo a gente. Boa tarde não, é bom dia ainda, né? Quase boa tarde. Luiz, com você, Luiz. Bom, mais uma vez agradecer a toda a OAB do Espírito Santo, Giovano, Isabela, Alencar. Como a gente falou, é um prazer estar aqui, né? Às vezes, nesse momento, a gente desafoga um pouquinho a rotina pesada, né? Todo esse clima difícil que a gente está vivendo, né? A gente não pode esquecer isso. O tempo passou rápido, como a Cristiane falou bem, advogado fala muito. Quando você junta 4, vai sair o quê, né? É um falatório aqui, isso tem fim. Então, sem querer me estender muito, muito obrigado aí mais uma vez. Foi um prazer enorme estar aqui e a gente está sempre à disposição. Muito obrigado. O Cristiano, agradeço a sua participação, agradeço gentilmente o seu convite, você foi muito, muito prestativo aqui. Luiz, mais uma vez também, já é segunda, e nós vamos ter, a semana que vem, nós vamos ter, eu acho, um outro evento também, um outro evento para a gente participar e tal, foi muito bom. Eu e você somos debatedores, né? Semana que vem. Isso, exatamente. Muito obrigado. Bom debatedor, Giovano, é que a gente não precisa levar nada pronto.
se mete numa fala de todo mundo, fala o que a gente quiser. Dá palpite, Fala bobagem, e assim vai. Então, nós dois. É a nossa praia, né? É a nossa praia. E outra coisa, o sujeito não pode bater na gente, nós estamos distantes, né? Então não tem problema nenhum. Tem isso também. Pode falar à vontade. Mas ele tem um botãozinho ali, ó, que ele desliga a gente também, tem que ter cuidado. Luiz, então, muito obrigado aí pela aceitação do convite. E aí vamos ficar para... Vocês já estão previamente convidados para outros eventos, tá? Eu conto com vocês. Isabela, obrigado também pela sua participação. Você foi muito efetiva aí, como sempre, né? Como sempre. Muito obrigado a vocês, tá bom? Tamo junto. Um abraço para vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Muito bom. Obrigado. Tchau, tchau.